Bom, pessoal, nosso tema de hoje vai ser relacionado com a descrição dos circuitos lógicos. Eu desejo descrever um circuito lógico. A gente pode estar imaginando que eu tenho meu circuito lógico, meu circuito digital como essa caixinha, que recebe entradas e gera saídas. Tanto as entradas quanto as saídas desse circuito digital foram estudados a partir do tópico anterior, sistemas de numeração e códigos. Essas entradas e essas saídas, elas vão ser formadas por zeros e uns. Esse circuito digital, a representação, a descrição desse circuito é que agora a gente vai começar a estudar. E para começar a estudar formas de descrever esse circuito, nós temos o que é chamado de lógica, uma linguagem formal que permite representar conhecimento e tirar inferências a partir desse conhecimento. Na lógica, nós vamos ter como montar expressões que me permitem relacionar informação de entrada com informação de saída. Para o nosso caso em particular, a gente vai ter interesse na lógica que foi proposta por esse matemático George Boole, que atuou lá no século XIX. Nós temos que a lógica proposta por Boole acabava se baseando em variáveis que poderiam estar assumindo apenas dois valores. Percebam que eu dizer 0 ou 1, verdadeiro ou falso, em qualquer uma dessas situações, nós temos que a variável ela assume um entre dois possíveis estados. Para dar suporte, né, a essa lógica proposta por George Boole, nós temos a álgebra booleana. A álgebra vai ser uma ferramenta matemática que me permite trabalhar com variáveis para descrever uma relação entre variável de saída e variáveis de entrada. E na álgebra booleana, nós vamos ter apenas três operações básicas. Operação OR, em português OU, operação AND, em português e, operação NOT, em português, operação de inversão. As constantes e variáveis booleanas, como também acabei de mencionar, só vão poder assumir dois possíveis valores, ou 0 ou 1. Essas variáveis e essas constantes elas vão estar presentes em expressões e essas variáveis elas vão ser representadas por letras. Nós temos diferentes técnicas para representar essa relação entre entradas e saídas do circuito digital. Nós temos as tabelas verdade, nós temos as expressões lógicas, que vão vir diretamente da álgebra booleana, nós temos os circuitos lógicos, que vão utilizar símbolos esquemáticos, nós vamos ter diagramas de tempo, que vão indicar o nível lógico a partir da tensão a cada instante de tempo. Nós vamos ter as máquinas de estado, que são utilizadas para descrever a lógica de um circuito sequencial. E nós temos também as linguagens de descrição de hardware, que vai ser visto na disciplina de técnicas avançadas de eletrônica digital. Nessa primeira etapa da disciplina, nós vamos focar nessas quatro primeiras técnicas de descrição e representação de um circuito lógico. Utilizando essas descrições é que nós vamos poder tanto analisar quanto projetar ou gerar a síntese de um circuito lógico digital. Analisar o circuito é se eu já tiver
propriamente o circuito e eu desejo entender o funcionamento daquele circuito. E a síntese ou projeto de um circuito? Eu já sei o que eu quero que o circuito faça, mas eu quero agora gerar o circuito. Eu quero ter a ligação entre os componentes do circuito. Quando eu tenho a análise, eu parto do circuito e eu vou obter qual é a expressão lógica equivalente àquele circuito e depois a tabela verdade equivalente àquele circuito. Se eu tiver que projetar, normalmente eu começo com a tabela verdade, obtenho a expressão lógica e depois é que eu vou gerar o circuito. Então aqui a gente já tem uma ideia de que essas diferentes formas de descrever vão acabar servindo como etapas para realizar a análise ou projeto de um circuito lógico. Vamos começar com a tabela verdade. Vamos imaginar que esse retângulo aqui é o meu circuito, que essa interrogação indica que eu não sei como é que funciona esse circuito, mas eu tenho aqui que esse circuito ele tem como entradas duas variáveis lógicas, duas variáveis booleanas, né? A e B. E eu tenho uma única saída x, que essa saída também é uma variável booleana. Como é que a tabela verdade descreve o funcionamento desse circuito? Da seguinte forma: a minha tabela verdade, de um lado, vai listar todas as possíveis combinações das entradas. No caso aqui, eu tenho duas entradas booleanas, então eu vou ter 4 possíveis combinações. Do outro lado da tabela, eu vou indicar para aquele circuito em particular, para cada combinação de entradas, qual vai ser a saída. Então, para cada circuito, eu vou ter uma tabela verdade específica. Para cada circuito, eu vou ter quais são as saídas geradas para cada combinação de entrada. Um exemplo seria essa tabela verdade. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, a gente relacionou todas as combinações de entrada, né? Quando eu tiver entrada 00, para um determinado circuito, a saída é 1. Quando eu tiver entrada 01, para esse circuito a saída vai ser 0. Entrada 10, saída 1. Entrada 11, saída 0. Quando vocês forem montar tabela verdade, sempre as entradas devem ser ordenadas. Como assim? Vocês vão ver que aqui a gente tem as entradas como uma contagem em binário, né? Seria o equivalente a 0, 1, 2 e 3. Inclusive até uma dica muito prática, né? Para a gente rapidamente gerar as combinações das entradas de forma organizada. Bom, a variável de entrada que está mais à direita, ou seja, o bit menos significativo na entrada, vocês estão vendo que a cada linha muda o valor, né? A variável seguinte, a cada 2 linhas é que ocorre a mudança. Se eu tiver um circuito com, por exemplo, 3 entradas, o que vai acontecer? Vejam como a gente pode gerar as combinações das entradas de forma ordenada. Aqui a variável C é o bit menos significativo. A cada linha eu tenho uma mudança na variável C. Na variável B, que é o bit imediatamente mais significativo, nós temos que é a cada 2 linhas que eu tenho mudança. A variável A é a cada 4 linhas que eu vou ter mudança. Se eu tivesse que montar uma tabela com 4 variáveis de entrada, a gente já pode estar imaginando que eu teria mudanças a cada 8 linhas.
na variável mais significativa. As entradas, vocês vão estar gerando as combinações de forma ordenada. Cada saída está associada a uma combinação de entrada. Essa relação entre saída e entrada é particular de cada circuito. Bom, exemplos de circuito simples. Peraí, aqui a gente tem tabela verdade, né? Uma forma de representar um circuito digital. Agora eu já estou colocando exemplos de circuito simples. Já vai ser uma outra forma de representar o circuito digital. No caso, utilizando símbolos de esquemáticos. Primeiro circuitinho que a gente vai aprender é o circuito associado à operação OR, em português, OU. No caso aqui, a operação OU com apenas duas entradas, A e B. Qual é a lógica da operação OU? Bem simples. Em uma operação OU, se eu tiver pelo menos uma entrada igual a 1, a saída vai ser 1. Apenas quando eu tiver todas as entradas iguais a 0, é que a saída vai ser 0. Nós temos aqui o símbolo esquemático para a operação OU, que a gente chama de porta OU. Esse símbolo, o comportamento dele é descrito aqui nessa tabela verdade. Se eu visualizar em um esquemático, em um circuito, esse símbolo, eu já sei que a relação entre a saída e as entradas é essa relação aqui. Nós temos também essa expressão lógica aqui, x igual a ou B. Esse símbolo vai ser a operação OU em álgebra booleana. Seria a soma lógica. A gente vai ver, inclusive, que existe uma diferença entre soma lógica e soma aritmética. Mais à frente, a gente vai comentar quando nós tratarmos de aritmética digital. 3 formas de representar, então, a operação OR. Tabela verdade, um símbolo que eu posso estar utilizando no meu circuito e a expressão lógica. A operação OR, ela não é restrita para a situação que eu tenho duas entradas. Eu posso ter N entradas para uma operação OR, mas a lógica sempre vai ser a mesma. Se eu tiver pelo menos uma das entradas igual a 1, eu já vou ter que a saída é 1. Apenas quando eu tiver todas as entradas iguais a 0, é que a saída vai ser 0. Como, por exemplo, aqui a situação de uma operação OR com 3 entradas. Percebam então que apenas quando as 3 entradas são iguais a 0 é que a saída é 0, e nas combinações das entradas em que pelo menos uma entrada é igual a 1, eu já vou ter saída igual a 1. Vocês percebem que o símbolo é idêntico, né, ao que nós tínhamos com duas entradas. O que mudou é que agora eu tenho mais terminais na entrada. E a operação OR em uma expressão lógica, né? Então seria a soma lógica das 3 variáveis A, B e C. Bom, um exemplinho simples, né, de aplicação de um circuito OR. Nós temos que muitos sistemas de controle industrial requerem a ativação de uma função de saída sempre que qualquer uma das variáveis for ativada. Por exemplo, em um processo químico, pode ser necessário que um alarme seja ativado sempre que a temperatura do processo exceder um valor máximo ou sempre que a pressão ultrapassar um certo limite. Eu posso considerar que eu tenho duas variáveis de entrada, uma relacionada à temperatura e outra relacionada à pressão. E eu tenho uma variável de saída, que vai ser o alarme. O alarme ou vai estar ligado ou vai estar desligado.
E a temperatura e a pressão, Arthur? Como é que eu entendo como 0 ou 1? Bom, ou a temperatura ela está acima de um valor máximo ou está abaixo, dois estados. Ou a pressão está acima de um limite ou abaixo, dois estados. Então, esse diagraminha aqui representaria uma forma de encarar esse controle industrial sobre a visão de um circuito digital. Temos aqui, olha só, a nossa porta OU, não é? Se pelo menos uma das entradas for 1, a saída vai ser 1. No caso, se pelo menos uma das entradas for 1, o alarme vai ser ligado. E essas entradas, elas são saídas de blocos que nós estamos chamando de comparadores. Esses blocos comparadores estão recebendo duas entradas, né? Uma entrada vem do que a gente está chamando aqui de transdutor de temperatura e a outra entrada um valor constante, né? Aqui para o caso da temperatura. Para o caso da pressão, também uma entrada vem do que a gente está chamando de transdutor de pressão e um valor constante. Arthur, o que vai ser aqui esse comparador? No caso aqui, nós temos um VT, uma tensão, que vai ser proporcional à temperatura. E aqui eu tenho uma tensão constante, né? No caso aqui, uma tensão constante associada à temperatura de referência, a temperatura máxima que eu vou testar. Se nós tivermos que a tensão associada à temperatura do processo for maior do que a tensão da temperatura de referência, a saída é 1. Se VT for menor do que VTR, a saída do comparador vai ser 0. E a mesma coisa para esse outro comparador, só que agora a medida física seria a pressão. Uma aplicação bem simples para um circuito que implementa a operação OR. Eu tenho aqui esse primeiro diagrama de tempo associado à variável A. O diagrama de tempo aqui abaixo está associado com a variável B. Então, esses dois sinais eles estariam sendo aplicados às entradas dessa porta OR. Bom, se é uma porta OR, então vai seguir aquela lógica de que se as duas entradas forem iguais a 0, a saída é 0. Se pelo menos uma entrada for igual a 1, a saída já é 1. Por isso a gente vai ter esse diagrama de tempo na saída. Percebam, eu tenho, nessa parte que está aqui em destaque, né, em cinza, as duas entradas em nível lógico 0. Só porque uma das variáveis já está em 1, já é o suficiente para eu saber que a saída vai ser também 1. Bom, uma outra operação que também a gente vai estar utilizando muito é a operação AND, em português I. Na operação AND, se eu tiver pelo menos uma entrada igual a 0, a saída já é 0. Apenas quando eu tiver todas as entradas iguais a 1, é que a saída de uma operação AND é igual a 1. O símbolo da operação AND, ou a porta AND, vai ser esse daqui. Na porta AND, vocês estão vendo que o símbolo para o lado das entradas é uma reta. Nós temos que para o lado da saída, o símbolo da porta AND é arredondado. Tabela verdade, o símbolo, e aqui nós temos a expressão lógica, né, da operação AND. A e B é como se fosse a multiplicação lógica. A operação AND, ela também pode ser aplicada para AND variáveis na entrada. A lógica sempre de uma operação AND é: se pelo menos uma entrada for igual a 0, saída é 0. Apenas quando eu tiver todas as entradas iguais a 1, é que a saída vai ser 1.
E aqui nós apresentamos a tabela verdade, o símbolo e a expressão lógica para a operação AND com 3 entradas. Sabendo como é a lógica da operação AND, se eu tiver esses sinais escrevendo os diagramas de tempo para as entradas A e B, eu conseguiria levantar qual é o formato do diagrama de tempo da saída da minha porta. No caso, essas regiões, né, esses intervalos que estão em destaque aqui em cinza, representam intervalos em que tanto A quanto B estão em nível lógico 1. Por isso é que na saída, apenas nesses intervalos, é que eu vou ter X em nível lógico alto. Nos outros intervalos, X vai ter nível lógico baixo. Outros 2 diagramas de tempo. B sendo igual a 0, a saída já é 0. B sendo igual a 1, a saída vai depender do formato de A. Se a gente for encarar da forma que eu acabei de apresentar, não é? Uma porta AND, eu posso estar considerando que a porta AND pode controlar a passagem de um sinal. Posso estar utilizando uma porta AND para habilitar ou não a passagem de um sinal. Uma terceira operação lógica básica, né, é a operação NOT, ou, em português, operação de inversão, operação não. A operação NOT ela é aplicada sobre uma variável. Por isso a tabela é bem simples. Se a variável é 0, a saída do inversor vai ser 1. A variável de entrada é 1, a saída do inversor vai ser 0. Aqui nós temos o símbolo, né, para a porta NOT. Nós temos um triângulo e um círculo. Detalhe, em circuitos maiores, quer tornar mais compacta a representação, a operação NOT também pode ser representada apenas pelo círculo. E a expressão lógica para a operação NOT é essa barra cobrindo a variável que está sendo invertida. Se A é o diagrama de tempo da entrada, X, que é A barrado, vai ser esse sinal invertido, onde eu tenho nível lógico baixo, na saída eu vou ter nível lógico alto, onde na entrada eu tenho nível lógico alto, na saída do inversor eu vou ter nível lógico baixo. 3 operações lógicas nós apresentamos. Com essas 3 operações, nós podemos descrever qualquer circuito lógico combinacional. Vamos imaginar que eu tenha um circuito lógico como esse daqui e eu queira levantar a expressão lógica desse circuito. Bom, na saída dessa porta AND, expressão lógica, vai ser A e B. Se eu tenho que essa daqui é a expressão na saída dessa porta AND, então fica fácil a gente levantar que a expressão de X é A e B ou C. O que foi que eu fiz? Eu pura e simplesmente fui levantando as expressões parciais do meu circuito, partindo da entrada para a saída. A mesma coisa eu posso estar fazendo aqui para levantar a expressão lógica desse outro circuito. Na saída da porta OR, eu tenho A ou B, eu vou ter que a expressão de X vai ser A ou B, entre parênteses aqui, né, para indicar que eu primeiro iria realizar essa operação, e C. Nesse circuitinho aqui, então na saída do inversor, eu teria A barrado. Portanto, a saída aqui, X vai ser igual a A barrado ou B. Nesse outro circuito, eu tenho que a saída dessa porta O vai ser A ou B, fazendo com que a saída do meu circuito seja A ou B, tudo barrado. Mesmo circuitos complexos,
eu também posso levantar a expressão lógica. Eu vou ter que, na saída dessa porta NOT, eu vou ter a expressão A barrado. Na saída dessa porta AND, A barrado, I, B e C. Na saída dessa porta OR, A ou D. Na saída dessa porta inversora, que vai ser A ou D, barrado. A saída final do meu circuito, A barrado, I, B e C, e, entre parênteses, A ou D barrado. Mesma coisa aqui, A ou B, na saída aqui dessa porta AND, A ou B, entre parênteses, e C, na saída desse tudo barrado, na saída dessa porta OR, D ou, tudo isso daqui, né? A ou B e C barrado, e na saída dessa porta AND eu vou ter D ou A ou B e C tudo barrado, coloco aqui entre colchetes e E. Bom, nós acabamos de apresentar exemplos de como, se eu tiver o meu circuito, eu posso levantar a expressão lógica. Bom, mas a gente tem aqui que, dados valores para as variáveis lógicas de entrada e uma descrição do circuito, nós podemos determinar o valor da saída lógica. Como é que a gente pode fazer isso? Nós temos regras, né, para as operações OR, AND e NOT. Bom, com essa tabuada, né, nós podemos fazer análises. Se for no caso de uma expressão lógica, eu estiver dando valores específicos para cada variável da minha expressão lógica, eu tenho essas regras de precedência. Primeiro, eu vou realizar as inversões dos termos simples das variáveis. Em seguida, eu vou realizar as operações que estão dentro de parênteses. Eu vou realizar as operações AND antes das operações OR, a menos que os parênteses indiquem o contrário. Então, parênteses são uma indicação de precedência. Se uma expressão tiver uma barra sobre ela, a gente vai realizar a operação que está coberta pela barra e depois nós vamos inverter o resultado. Exemplo, vamos imaginar que eu estou dando valores específicos para cada variável. E eu quero saber qual é o valor de x. Se eu tiver A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 1. Então, essa é a expressão. E aqui os passos da aplicação daquelas regras de precedência. Substituir, pura e simplesmente, né? A é 0, B, 1, aqui são os valores que eu coloquei, né? C, 1, D, também 1. Aqui o A, 0. Nas minhas regras de precedência, o que a gente fazia? Nos termos simples que eu tivesse inversão, eu já realizava logo a inversão. Por isso, eu já inverti logo aqui, né? 0 barrado é 1. Se eu tiver uma expressão que está barrada, que é o caso aqui, né? Aqui, ó. 0 ou 1 está tudo barrado. O que eu faço? Primeiro eu realizo o que está dentro da expressão. Então, faço primeiro a operação 0 ou 1, que vai ser 1. E depois é que eu vou inverter. 1 barrado vai ser 0. E agora eu realizo essa operação AND. O resultado já é 0. Ou seja, se eu tiver nessa expressão essas entradas, a saída é 0. Nesse outro exemplo, que também eu tenho a expressão, se eu tiver essas entradas, faria essa substituição, iria estar aplicando as regras de precedência. Com as regras de precedência, tem termos simples que estão invertidos? Não. Eu tenho um trecho da minha expressão que está invertido. Primeiro eu resolvo todo esse trecho. Tem 0 ou 0 entre parênteses e 1.
resolvo primeiro o que está entre parênteses. Depois 0 e 1, 0. Esse 0 é que eu vou inverter. Vai ser 1. Esse trecho tem precedência. 1 ou 1, que é o trecho que está entre colchetes, vai ser 1. E finalmente 1 e 1 vai ser 1. Então, quanto à expressão, é que se eu tiver esses valores para as entradas, a saída vai ser 1. Eu poderia até, a partir diretamente do circuito, também ter levantado a saída. Como, por exemplo, nesse circuitinho aqui, eu apliquei esses valores para as variáveis. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 1. E eu quero qual é a saída X. Se eu já tenho essas entradas, eu posso ir levantando as saídas parciais. Por exemplo, eu tenho essa porta NOT. A entrada é 0, então a saída é 1. IND. Todas as entradas dessa IND são iguais a 1. A saída vai ser 1. Eu tenho essa porta OR, em que uma entrada é 0 e a outra entrada é 1. A saída também vai ser 1. Então, aqui 1 e aqui 1. A saída desse inversor vai ser 0. Essa porta IND recebe como entradas 1 e 0, portanto a saída vai ser 0. Então, se eu tiver um circuito e tiver os valores das entradas, eu já consigo obter a saída. Fazendo o quê? Levantando saídas parciais. Se eu tiver uma expressão lógica, se eu tiver um circuito, eu consigo levantar uma tabela verdade. O que foi que a gente conseguiu fazer aqui? Eu tenho uma determinada combinação das entradas e consegui levantar a saída. Em uma tabela verdade, isso daqui seria o quê? Uma linha. Então, para cada linha, eu vou ter uma combinação que eu conseguiria, com o circuito, gerar a saída. Então, se eu fosse colocando todas as combinações no circuito e levantando as saídas, eu conseguiria preencher a tabela verdade. A mesma coisa também para uma expressão lógica. Se eu tenho a expressão lógica e for jogando valores para as variáveis, eu consigo levantar a saída. Cada combinação de entrada é uma linha da tabela verdade. Ou seja, se eu tiver um circuito, eu consigo levantar a tabela verdade. Se eu tiver uma expressão lógica, eu consigo levantar a tabela verdade. Bom, então a gente já, até esse ponto, nós temos formas de passar de algumas representações para outras, né? Só para a gente listar até o momento, eu já sei como passar de um circuito lógico para uma expressão lógica. Eu já sei como passar de um circuito lógico para uma tabela verdade. Eu já sei como, a partir de uma expressão lógica, passar para uma tabela verdade. Agora, vamos ver como, a partir de uma expressão lógica, eu posso levantar o circuito lógico. No texto aqui, a gente coloca que quando a operação de um circuito é definida por uma expressão lógica, nós podemos desenhar o diagrama do circuito a partir dessa expressão. Por exemplo, se a gente precisar de um circuito definido por x igual a A e B e C, a gente já sabe imediatamente que a gente vai precisar de uma porta IND de 3 entradas, porque isso daí é um circuito bem básico, vai ser uma daquelas 3 operações básicas que a gente já conhece. Mas se eu quiser, a partir de uma expressão lógica, obter um circuito, e essa expressão ela for um pouco mais complexa, como é que a gente vai proceder? Vamos imaginar que a gente tem esse exemplo de expressão, um pouquinho mais complexa, né? Mas também não é uma expressão tão complexa. A expressão A ou B barrado. Nós vamos precisar de uma porta OR e de um inversor. E eu imagino que todo mundo já consiga visualizar isso, né? Por que a gente consegue rapidamente visualizar que eu preciso dessas 2 portas lógicas, né? Bom, primeiro, a expressão é bem simples, né? Mas a gente pode estar adotando a seguinte ideia. Pensem
a partir do que eu tenho a expressão que o meu circuito ele pode ser visualizado partindo das portas necessárias para desenhar o circuito da saída para a entrada. Exemplo, se a gente for olhar essa expressão aqui, qual seria a porta lógica na saída? A gente já iria estar enxergando uma porta OR. Então, eu vou incluir um inversor como uma das entradas dessa porta OR, que foi que a gente fez. Eu vou construindo o meu circuito a partir da expressão, pensando nas portas lógicas necessárias, partindo da saída para a entrada. Aplicando essa ideia, como seria o desenho do circuito dessa expressão lógica? A gente já consegue enxergar que na saída nós teríamos uma porta OR com 3 entradas. Então, começo a construir um circuito partindo da porta lógica que eu já consigo enxergar. Nós vamos agora montar o circuito dessas expressões. Com isso, nós vamos construindo o nosso circuito da saída para a entrada por etapas. Então, A e C, B e C barrado, A barrado e B e C. Observação: esse procedimento geral, partir da saída para a entrada para montar um circuito a partir da expressão lógica, pode ser seguido, embora mais adiante veremos que existem outras técnicas mais eficientes para serem empregadas. Essa ideia, esse procedimento, ele pode ser usado para qualquer expressão. Eu posso obter o circuito equivalente, pegando a construção do circuito, partindo da saída para as entradas. E por que aqui comenta que outras técnicas mais eficientes podem ser empregadas? Pelo seguinte, pode ser interessante, antes de passar da expressão para o circuito, simplificar a expressão. Porque se uma expressão eu já sei como levantar um circuito, se eu tenho expressões que podem ser simplificadas, a versão simplificada da expressão vai corresponder a um circuito mais simples. Por exemplo, nós temos que B barrado e A ou B é igual a A e B barrado. Nós temos duas expressões, do lado esquerdo da igualdade uma expressão, do lado direito outra expressão. Se a gente for tentar levantar o circuito da primeira expressão, aproveitando que a gente tinha visto anteriormente, eu iria precisar de uma porta AND, porta OR, porta inversora. Agora, se eu for levantar o circuito da segunda expressão, eu iria precisar de uma porta AND e uma porta inversora. Ou seja, eu vou precisar de menos portas, para implementar essa expressão do que eu precisaria para implementar essa. Mas, no entanto, as duas são equivalentes. Se eu for levantar a tabela verdade dessa expressão, vai ser exatamente igual à tabela verdade da segunda. Se você foi contratado e no seu projeto você chegou a essa expressão e colocou para que a sua fábrica produza circuitos dependendo dessa expressão, cada circuito vai depender de 3 portas, vai ter um custo. Agora, se antes de colocar na linha de montagem você simplificou essa expressão para obter essa daqui, que tem a mesma correspondência entre entradas e saídas, mas, no entanto, mandou para a linha de montagem o circuito a partir dessa expressão, que depende apenas de 2 portas, o seu contratante economizou, porque o que vai ser produzido vai ser um circuito com um custo menor, porque vai depender de menos portas. Então, você, a partir da manipulação de expressões lógicas, pode conseguir
circuitos mais simples, fazendo com que eu acabe tendo uma economia. Como é que a gente vai obter essas equivalências, essas simplificações para obter circuitos mais simples, circuitos com um custo menor, circuitos otimizados? Nós vamos estar fazendo uso de teoremas da álgebra booleana para conseguir obter essas equivalências, que justamente vai ser o tema da nossa próxima aula.